Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu quero te passar algumas dicas aí interessantes, bem legais, tá? Para você estudar melhor anatomia. Trouxe aqui algumas fotografias, algumas de homens, algumas de mulheres, tá? Os créditos estão todas aqui no nome aqui do arquivo. Aqui os créditos para essa daqui, tá? Você encontra todas essas fotos aqui que eu peguei no DeviantArt. Então aqui seria o seguinte, coisas que a gente tem que observar que vai facilitar muito o seu estudo de anatomia. Primeiro, você precisa decorar isso aqui? Não, tá? Você não precisa decorar nomes de músculos, tá? Estruturas, porém é legal você ter uma noção a respeito de como se comportam esses ligamentos, como se comportam esses músculos, tá? Mais ou menos aqui como se comporta o esqueleto. Por exemplo, costelas. Quando eu era iniciante, eu via muitos colegas iniciantes desenhando costelas assim, ó, o contrário, tá? Então quando você vai representar um corpo, esses músculos aqui, em vez de desenhar assim, é só uma observação besta, mas talvez ajude, tá? Você tendo o conhecimento que a costela ela não faz esse movimento para baixo, para o lado do estômago, ela faz esse movimento para cima, isso aqui, quando você for representar um personagem em determinadas poses, fica mais simples para você ter essa noção dessa caixa torácica aqui para estruturar aqui o seu personagem e fica menos estranho, tá? Fica mais coerente. E outras coisas que a gente tem que observar também seriam posições de músculos, tá? E eu recomendo você estudar, isso aqui é impossível, tá? É só através de observação. Você copiar esse desenho aqui não adianta muito, é bom você ter ele de apoio para estudar isso aqui, que seriam as contrações de determinados músculos, e praticamente todas as vezes que o músculo se contrai, um outro músculo ele vai ficar mais relaxado. Como assim? Olha só, observa aqui nesse rapaz. Nesse rapaz a gente tem esse movimento, tá? E com esse movimento a gente tem um movimento aqui de contração do bíceps. Porém, quando o bíceps se contrai, o tríceps ele fica alongado, tá? E já aqui é um pouco mais invertido, ó. Quando o tríceps está tendo alguma reação, olha só, que ele se contrai, o bíceps ele não vai ficar gigantesco assim, volumoso, porque ele não está contraído. Quando a gente tem esse aqui com mais volume, esse aqui vai estar mais relaxado. E esses movimentos aqui a gente vai pegando como? Por observação, tá? Estudo de observação e replicando isso aí diversas vezes, desenhando de novo, e você vai estudando e vendo como que isso aqui se comporta. Vou voltar nessas imagens aqui várias vezes. Olha só, aqui nessa imagem, por exemplo, aqui a gente tem esse aqui contraído, ele ganha mais volume, e esse aqui relaxado. De cá, esse aqui tá relaxado, e olha só o volume aqui, esse aqui tá contraído. Então não faria sentido eu fazer esse cara aqui com o bíceps, né, contraído, e o tríceps também, os dois com um volume. Mas isso aqui a gente vai pegando por observação, tá? Por ilustrar aqui rápido de exemplo. A gente tem o seguinte, elas são divididas no seguinte. A gente tem o osso, e em volta desse osso a gente tem o músculo. Normalmente a gente tem as fibras assim. Outro músculo embaixo, em cima e embaixo. E os tendões, que ligam esses músculos, olha só, nos ossos. Então, por exemplo, suponhamos que isso aqui seja um músculo. Então a gente teria algo mais ou menos assim. E aqui mais músculos dessa forma. E osso aqui no meio. E tendão aqui ligando. Então quando a gente tem esse conhecimento, mais ou menos o ângulo, tá? O ângulo que isso aqui vai se comportar, começa a ficar mais fácil para a gente estudar. E esse ângulo a gente vai estudar ele a partir de onde? Dessas fibras, desses ossos, tá? A partir de desenhos igual esse aqui, por exemplo. A gente observa como que isso aqui comporta, tá? Para fazer a aplicação, mas aqui eu tô falando de músculos, então você pode dividir esses estudos de anatomia de algumas formas, tá? Essas formas seriam as seguintes. Primeiro, é muita informação e muito conteúdo para passar, tá? Então assim, eu vou buscar ser o mais objetivo possível e o mais simples, o mais claro possível nessas noções aqui que eu quero te passar. Então, resumindo, proporção, tá? Depois forma, depois como que vai comportar essa musculatura, e depois, você pode inverter isso aqui também, mas se você entender a proporção e a forma primeiro é mais interessante do que você estudar a anatomia, né, mais aprofundada. Então, proporção, forma, músculo e os ângulos. Sobre proporção, seriam aquelas observações básicas para fazer um estudo a respeito de dimensão de até onde vai mais ou menos o que? Mais ou menos qual que é o tamanho da cabeça, qual que é o ângulo que essa cabeça tá, então mais ou menos qual que é o tamanho desse pescoço, onde viria as articulações, tá? Mais ou menos como que funciona a caixa torácica aqui, ó, onde tá mais ou menos a coluna, e nessa proporção onde começa e onde termina a base aqui do osso do quadril. E isso aqui você vai estudar e aprendendo
inicialmente fazendo exatamente isso aqui que eu tô fazendo, tá? Que seria uma observação, tá? Uma criação de um boneco. Isso aqui para iniciante é o ideal, tá? E principalmente no desenho digital isso aqui facilita ainda mais, que no tradicional era mais complicado fazer isso. É você fazer o tracing, isso aqui é para iniciante, tá? Fazer o tracing inicial do boneco, utilizando, você pode fazer isso aqui várias vezes, porém atento ao que você está fazendo. E aí com isso você vai pegando determinada memória muscular. Você vai fazendo o tracing do boneco, vai entendendo como que isso aqui comporta, vai vendo aqui onde tem as divisões, ó, uma divisão aqui, uma divisão aqui, uma divisão aqui, como que o músculo aqui vai se comportar, ó, como que esses ossos vão fazer o desenho, e fazendo isso aqui repetidas vezes, você vai entendendo e absorvendo informações a respeito do comportamento do corpo, tá? Onde tem as dobras, olha só, onde tem músculo, olha só isso aqui. Então fazendo isso aqui, dando zoom, observando com atenção, você vai entendendo aí mais ou menos como é que vai se comportar isso aqui, onde afina, onde aumenta, onde expande, onde contrai, ó. Então fazendo isso você pega essa informação. Posteriormente, você pode estudar essas questões de proporções aqui e formas dentro de um estudo paralelo sem utilizar tracing. Você vai deixar a imagem de lado, você vai deixar a imagem assim, olhar e repetir, tá? Você não vai fazer tracing, você vai deixar ela de lado e vai reproduzir aqui, e você pode distorcer ou não, adaptar ou não, mas o estudo básico de anatomia para você transpor seria algo mais ou menos assim. Posteriormente você vai ter que retornar isso aqui para entender essas estruturas. Isso aqui não adianta você copiar, tá? Isso aqui é só para você observar como que vai ser essas linhas, tá? Esses movimentos dos músculos para ficar mais fácil de você transpor. Exemplo, vamos supor que eu vou fazer algo aqui mais de cabeça. Vou fazer o rabisco aqui antes para facilitar pra gente. E aí depois eu faço o desenho mais refinado, tá? Faz o desenho como se fosse da caixa torácica aqui. Isso aqui vai ser uma moça. Aqui desce um braço. Você fazer esses estudos assim rabiscados e a gente vai refinando posteriormente. Vamos supor que eu teria um braço para cá, coisa assim. Só com isso aqui a gente observa, a gente já tem uma estrutura aqui de um corpo feminino. Tá? Aqui eu poderia jogar essa perna para frente, para trás, enfim. Mas vamos fazer uma ideia, uma noção desse braço aqui, o comportamento dele com o peito, tá? E eu vou mostrar numa figura masculina também. Então, por exemplo, aqui eu já sei por experiência que tem um afundado, aqui tem a dobrinha aqui, e aqui vai fazer assim. E aí depois a gente vem e faz o line art mais refinado por cima, né? Então vamos lá, por exemplo, o seio. Quando eu tenho um peito com esse braço aqui abaixado, falando daqueles músculos que se contraem e dilatam, igual eu falei no início do bíceps e do tríceps, por exemplo, quando esse ombro aqui está mais abaixado, esse braço aqui está abaixado, a gente retornando nesse desenho, a gente observa que esse músculo aqui, vou fazer de vermelho, do peito, é ligado com esses músculos aqui do ombro. Então, se isso aqui, esse ombro aqui, levanta, o que a gente tem? Observa isso aqui, ó. Aqui a gente tem um peito contraído, tá? E o ombro, tá vendo? Tá abaixado. Então esse peito ele forma esse desenho. Ele cria o desenho do peito. Mas quando o rapaz ergue o braço, os músculos aqui, ó, eles perdem a definição, mas eles vão ganhar uma definição aqui e vão ganhar uma definição aqui, tá? Então isso aqui como que você aprende? Observação, tá? Observação, reproduzir diversas vezes. Aqui o mesmo caso. Olha só. Aqui a gente tem essa definição boa aqui do bíceps, nessa parte aqui. E aqui, ó, perdeu a definição. Então se eu vier aqui fazer um peito bem definido, fica estranho, tá? Então isso aqui que gera a dimensão da proporção. Olha só o músculo aqui, como é que ele vai se comportar, as fibras dele, ó, dessa forma aqui, ó. Então quando você tem essa noção, aquela noção de como que se comportam as fibras do desenho, facilita na sua representação. Olha só, o tamanho do músculo aqui. E esse aqui, e o desenho aqui das costelas, ó, a caixa dele tá mais ou menos aqui assim. Então tendo esse entendimento facilita bastante. Precisa decorar o nome dos músculos? Não, eu mesmo não sei, tá? Não sei de 90%. Eu sei como que comporta, mas eu não sei os nomes. Então assim, tenha o entendimento, tá? A respeito do que tá acontecendo aqui, ó, esticado, tá vendo? Aqui estica assim, dessa forma. Saiba mais ou menos onde tá esses tendões e reproduza. Aqui eu tô fazendo a forma, tá? Reproduza com aquele estudo. Então, por exemplo, se eu subisse o braço dessa moça, vamos supor que eu vou subir os dois, tá? Vou fazer um desenho aqui, vou deletar isso aqui. Subindo os dois, eu já teria algo mais ou menos dessa forma aqui, ó.
Em vez daquele seio ele ficar dessa forma, aqui para baixo, o que vai acontecer com ele? Ele vai subir aqui assim, ó. Ele vai subir aqui desse jeito. Então vamos supor que ela tá com o braço erguido assim. Vou tirar a cabeça, que a cabeça agora aqui não faz tanto sentido. E aqui eu teria uma alongada maior, dessa forma. E o seio dela sobe aqui assim, ó. E esse músculo aqui, ele ficaria mais marcado, tá? Aqui eu tenho uma marcação maior. Por quê? Porque esse músculo tá fazendo esse movimento aqui. Ele tá puxando. E aí nesse caso eu já teria algo mais ou menos assim. Já teria algo assim. Aqui mais afinado e dessa forma, de cá também. O bíceps mais contraído, o tríceps bem, tá vendo? Bem mais liso assim, dessa forma aqui. Então assim, através de várias observações, você vai notando esse tipo de coisa, tá? Que esses músculos aqui do peito, aqui e esse aqui, você pode fazer o desenho da caixa torácica assim, por exemplo. Aqui viria o externo, né? Mas e esse desenho aqui, quando a gente joga as fibras, tá? As fibras sempre desse formato assim. A hora que elas chegam aqui, elas fazem uma espécie de cruzamento, tá? Elas chegam aqui e elas cruzam assim, ó, pra cá. Então isso aqui sempre vai estar interligado, ó, aqui, ó. Vai ter essa ligação, tá? Isso aí já facilita para você. Então quando você olha lá naquele desenho lá de anatomia que eu mostrei, é mais fácil você ter esse entendimento. Então é basicamente nesse caminho. Eu vou deixar um outro vídeo aqui também na descrição a respeito de como você pode estudar e sintetizar mais as formas, que fica bem melhor, tá? Para você ter uma noção disso aqui, dessas dimensões. É um desenho, assim, uma aula de desenho assim, muito importante com esse estudo, que através dele você vai ter uma noção melhor de como dividir o seu desenho em caixas, tá? Em formas geométricas, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um braço. Então eu teria aqui uma caixinha, outra caixinha, aqui outra caixinha, aí a caixinha para mão. Isso aqui facilita muito na hora de você transpor. Então, várias caixinhas assim, ó, vai facilitando para você criar aí o seu boneco, tá? Seja em perspectivas mais complexas ou mais simples. E aí você faz com ele flutuando assim, você vai entendendo a questão da disposição das sombras, onde encaixaria, se teria uma sombra aqui dessa forma assim, de cá uma sombra assim, aqui uma sombra que completa esse pedaço aqui. Então você tem que ir sintetizando e aí dessa forma você vai entendendo aí como você pode transpor isso melhor para criar volume, tá? E basicamente eu foquei mais foi nessa parte do torso, tá? Nessa parte do torso eu passei umas noções aí de ângulos a respeito do ombro, tá? Esse tipo de volume. E aí você faz isso para basicamente aí todas as partes do corpo, tá? Você faz para os músculos do rosto, você vai ter que fazer para os músculos do braço, da mão, tá? Da perna, do pé. Então você pode dividir dessa forma. Você divide, por exemplo, cabeça, torso aqui, braço, quadril, tá? E perna. E aí você vai chegar em resultados melhores. Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Uma aula assim mais objetiva. É muita informação, muito conteúdo, muito difícil de passar isso assim num vídeo mais rápido, né? Porque, por exemplo, dentro do meu curso mesmo de pintura digital e ilustração, são basicamente aí 2 cursos em um, só de aula de anatomia são 10 horas. Então, 10 horas explicando isso aqui, tá? Entendeu? É complexo passar uma forma assim resumida para você estudar anatomia dentro assim de um vídeo tão curto, assim, de uma forma mais ágil. Porém, com isso aqui você já tem um excelente caminho para você seguir aí nos seus estudos. Então eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Se tiver alguma observação, alguma dúvida, sugestão de novos vídeos, comenta aí abaixo. Seu comentário aí sempre é muito bem-vindo. Essas observações ajudam demais. Valeu demais, brigadão, sucesso. Se tiver gostado, deixa o joinha.